Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Stone Age. Stone Age é um jogo de 2008 do autor Michael Tummelhofer, publicado aqui no Brasil pela Devir. Certo? Stone Age é um dos jogos assim, mais influentes do mundo dos jogos modernos, influenciou diversos jogos que vieram depois dele. É considerado o pai da mecânica conhecida como alocação de trabalhadores. Em Stone Age, nós seremos tribos do tempo da Idade da Pedra, como diz o nome do jogo, buscando sobreviver aí às dificuldades desse período da história e desenvolver a nossa tribo. Ao realizar isso, nós vamos ganhando pontos de vitória e ao final do jogo, aquele que tiver mais pontos é o grande vencedor, certo? Então, como é que se joga? A começar pela preparação, eu já deixei aqui o tabuleiro central pré-pronto, né? Semi-preparado, e vai funcionar da seguinte forma: cada jogador vai receber esses dois cubinhos aqui, marcadores de pontos. Vamos simular aqui, por exemplo, uma partida para 3 jogadores. Stone Age é um jogo que dá para jogar de 2 a 4 jogadores, de 2 a 4. Vamos simular aqui uma partida para 3. Os jogadores vão pegar um dos cubinhos e colocar aqui no ponto 0 dessa trilha, que ele chama de trilha da agricultura, e o outro cubinho no ponto 0 dessa trilha, que é a trilha de pontos de vitória, certo? A gente vai posicionar ainda os recursos nos seus locais respectivos. Essas fichinhas aqui são as fichinhas que eles chamam de pontos de comida. Você vai colocar nessa área que são os campos de caça. Aqui você tem a madeira, que você posiciona aqui na floresta, os tijolos no poço de argila, a pedra na pedreira e o ouro aqui no rio, certo? O rio aurífero. Temos ainda essas fichinhas aqui de cabanas, que são 28 ao todo. Você vai embaralhá-las, bem embaralhadas, e vai dividir em montinhos de 7. Um montinho por jogador. Então, numa simulação aqui, numa partida de 3 jogadores, a gente teria 3 montinhos com 7 fichas cada. Numa partida com apenas 2 jogadores, seriam apenas 2 montinhos. Numa partida com 4, seriam os 4. Você embaralha aleatoriamente e faz os montinhos dessa forma aqui, virados para cima. As fichas de cabana que você não utilizar eventualmente, em partidas com menos do que 4 jogadores, voltam para a caixa do jogo, você não vai precisar delas. Você pega ainda esse baralho, certo? Embaralha bem embaralhado e vai sortear 4 cartas aleatórias para posicionar aqui nesses 4 espaços que vocês estão vendo. As que sobrarem você deixa por perto, porque você vai precisar delas mais tarde. O jogo vem ainda com 7 dados, que vão ser utilizados pelos jogadores, e o famoso copinho, né? O copo da discórdia. Porque esse copinho de couro, ele não tem nenhuma interferência no jogo propriamente dito, é só para dar um charme, né? Só para dar aquela cara de coisa da Idade da Pedra. E na versão original do jogo ele vem com esse copo. Quando foi vir aqui para o Brasil, o Inmetro, por alguns regulamentos de lá do Inmetro, não permitiu inicialmente que viesse o copo. Então o jogo veio para o Brasil sem o copo. Esse copo que eu tenho aqui é porque essa minha versão é de segunda mão. Eu já comprei de um outro jogador, de um outro colecionador, nos leilões da Ludopédia. E ele comprou de fora a parte e acrescentou no jogo. Então algumas edições mais antigas vão vir sem esse copo. Depois o Inmetro voltou atrás e permitiu. Então a edição nova que você comprar agora vai vir com o copo, certo? Na época isso deu uma polêmica danada, porque o pessoal dizia que já que não ia mais vir com o copo, então o preço do jogo deveria ser menor, porque tinha um componente a menos, enfim. Mas o fato é que as novas edições, até onde se não me falha a memória, as edições agora, se você comprar uma edição nova zerada, hoje em dia, ela vai vir com o copinho da discórdia, certo? Mas fechando parênteses, voltando mesmo para as regras do jogo. Está finalizada a preparação do tabuleiro central. Aliás, esqueci de falar dessas fichinhas aqui, certo? Esse espaço é o construtor de ferramentas, o fabricante de ferramentas. Ele vem com 2 quadradinhos aqui para você posicionar essas fichas, que são as fichas de ferramenta. Você tem algumas fichas que na frente vai estar escrito 1 e no verso vai estar escrito 2. E você tem outras fichas que na frente está escrito 3 e no verso escrito 4. Então você separa assim nessas 2 pilhas e coloca aqui, vocês já vão entender para que serve. Vamos agora para a preparação do tabuleiro individual do jogador. Cada jogador recebe um tabuleirinho como esse. Ele vai receber 10 miniaturas, esses 10 bonequinhos aqui que representam os seus homenzinhos das cavernas, né? Homenzinhos da Idade da Pedra. Desses 10, 5 você vai posicionar no seu tabuleiro individual, certo?
esses 5 já estão disponíveis para serem utilizados. Você já vai entender melhor do que se trata isso. E os outros 5 você guarda à parte, certo? Deixa eles à parte, fora do tabuleiro individual. Eles não estão disponíveis para serem utilizados no começo do jogo. Eles tornam-se disponíveis de uma maneira que eu explico já já. Além disso, cada jogador recebe ainda no começo 12 pontos de comida, certo? O equivalente aqui em fichinhas de ponto de comida é equivalente a 12 pontos. Você escolhe o jogador inicial pelo método que você quiser. Como é um jogo que utiliza dados, a forma mais óbvia é rolando os dados. E o jogador inicial recebe esse marcador, né, que é o chefe da aldeia, o marcador do jogador inicial. E a gente está pronto para começar a jogar. Então o jogo, uma partida de xadrez, vai se dividir em várias rodadas. Cada rodada se divide em 3 etapas. Essas etapas são jogadas sequencialmente, ou seja, todos os jogadores fazem a etapa 1, depois todos os jogadores fazem a etapa 2 e por fim todos os jogadores fazem a etapa 3. Certo? Termina uma etapa antes de começar a etapa seguinte. A etapa 1 é a etapa de seleção das ações. Começando pelo jogador inicial, seguindo sempre em sentido horário, cada jogador vai escolher um espaço onde ele pode posicionar aqui os seus bonequinhos, seus peões, os seus homenzinhos das cavernas aqui. Você seleciona esses espaços indicando qual é a ação que você pretende realizar na fase 2. Certo? Na fase 1 você seleciona as ações e na fase 2 você realiza, como vocês verão com detalhes já já. Quais são as regras para o posicionamento dos bonequinhos? Se vocês prestarem atenção, em vários locais tem esses círculozinhos desenhados aqui, ó. Cada círculo desse corresponde a um espaço onde só cabe um bonequinho. Então, o jogador vai escolher, na sua vez, né, vai escolher um espaço. Eu vou já apresentar a vocês todos os possíveis espaços que o jogador pode escolher. Ele vai escolher um espaço e nesse espaço que ele escolheu, ele pode posicionar a quantidade de bonequinhos que ele quiser, limitado, no entanto, a quantidade total que ele tem. Como eu disse ainda há pouco, o jogador começa com apenas 5. E pode aumentar esse número depois, vocês já verão como. Limitado ao número total que ele tem e limitado também aos círculozinhos aqui. Cada círculozinho desse só pode ser ocupado por um bonequinho. Vocês verão que existem diversos espaços onde você pode posicionar os bonequinhos que contam com apenas um círculo, ou seja, apenas uma vaga para colocar o bonequinho ali. Então, se o jogador já colocou ali, ele está indisponível para os próximos, certo? E no caso desses espaços onde há apenas um círculo, vocês serão apresentados em detalhes a cada um desses espaços já já. Existem outros espaços, no entanto, que são aqueles lá de cima, os espaços de coleta de recursos, onde você tem vários círculos. Para ser mais preciso, tem 7. São 7 vagas, 7 espacinhos em cada local desse. Né? A floresta, o poço de argila, a pedreira e o rio aurífero. Então o jogador vai posicionar aqui os seus bonequinhos, como eu disse, na quantidade que ele quiser, limitado ao total que ele tem disponível e limitado também ao total de vagas, de círculozinhos desses que tem ali abertos, disponíveis para você posicionar. Só tem uma exceção, que é o campo de caça. O campo de caça, essa área aqui, ele é ilimitado. Qualquer jogador pode colocar qualquer quantidade de bonequinhos ali. Não existe essa limitação referente aos círculozinhos, né, que são os espaços onde você posiciona os seus peões. Então, aqui no campo de caça é ilimitado. Aqui nesses espaços que dão recursos, você tem 7 vagas, né, certo? 7 espacinhos. E nos demais, em geral, são apenas um espaço, como vocês serão apresentados em detalhes já já. Então, o primeiro jogador escolhe um espaço como esse, coloca a quantidade de bonequinhos que ele quiser, respeitando essas limitações que eu já expliquei, passa para o seu vizinho da esquerda, que faz o mesmo. Digamos que o vizinho vai colocar aqui no campo de caça e passa para o próximo. Digamos que o próximo colocou aqui na plantação. E se der a volta completa e chegar de novo no jogador, ele ainda tenha bonequinhos disponíveis, o que é o nosso caso, né? No nosso exemplo aqui, o amarelo colocou 3 ali na floresta, ainda sobra 2, ainda tem 2 disponíveis para utilizar. Deu a volta completa, chegou nele de novo, ele vai poder colocar esses 2 em qualquer espaço disponível, conforme as regras que eu já expliquei, exceto na floresta, certo? Porque ele já colocou lá na floresta. Ainda que tenha vagas disponíveis ainda lá na floresta, nosso exemplo aqui são 7 vagas. Tem 3 já preenchidas por ele mesmo. Então ainda teriam 4 vagas disponíveis, mas ele não pode colocar ali, certo? Cada um dos espaços, o jogador só pode selecionar uma vez por rodada. Se eu selecionei aqui a floresta, deu a volta inteira, ou sei lá, o campo de caça, ou o rio aurífero, deu a volta inteira, chegou em mim de novo,
eu não posso mais colocar lá os meus peões, ainda que existam espacinhos disponíveis, certo? Cada zona dessa só pode ser selecionada pelo jogador uma vez por rodada. Como o jogador escolhe a quantidade de peões que ele vai colocar, é perfeitamente possível que os peões de um jogador acabem antes dos outros. Então você vai pulando a vez daquele jogador até todos os jogadores terem posicionado todos os seus peões. Você não pode passar a vez, você não pode dizer, não, eu quero guardar um peão para mais tarde, até porque isso nem faria muito sentido. Mas ainda que fizesse, não pode. Você sempre tem que posicionar todos os seus peões. Se chegar na sua vez, você já tiver posicionado todos, pula a sua vez, passa para o próximo, continua posicionando, até que todos os jogadores tenham posicionado todos os peões. Então vejam aqui a simulação que a gente fez, teria, né, encerrado a fase 1, com todos os jogadores posicionando todos os seus 5 bonequinhos, assim, sequencialmente. Os jogadores vão posicionando em ordem. Quando acabar os bonequinhos de um jogador, você pula a vez dele e os demais continuam posicionando, até que tenha acabado todos os bonequinhos de todos os jogadores. E aí a gente vai para a fase 2. Mas antes de explicar a fase 2, tem só um detalhezinho que eu preciso explicar, que é uma regra que varia conforme a quantidade de jogadores. Porque se você estiver jogando em 4 jogadores, que é o número máximo, a regra para posicionamento dos peõezinhos aqui, dos bonequinhos, é essa que eu já expliquei. Mas se você estiver jogando em menos do que 4, em 2 ou 3, tem ainda um detalhezinho a mais, que é o seguinte: em apenas 3 jogadores, aliás, tanto em 2 ou 3 jogadores, esses 3 espaços que nós temos aqui, que vocês vão conhecer com detalhes já já, que é a plantação, a cabana e o fabricante de ferramentas, desses 3, só 2 podem ser ocupados. Certo? Nesse exemplo aqui, o vermelho colocou aqui na plantação, o azul aqui no fabricante de ferramentas, e aqui a cabana não pode ser preenchida por ninguém, nem pelo azul, nem pelo vermelho, nem pelo amarelo. Desses 3 espaços aqui, no máximo 2 podem ser preenchidos a cada rodada, isso se você estiver jogando em 2 ou 3 jogadores. E se você estiver jogando especificamente em 2 jogadores, você tem mais uma restrição, que é a seguinte: é não poder ter 2 jogadores diferentes nos espaços que dão recursos lá. Então o ouro, a pedra, o tijolo e a madeira. O campo de caça, como eu disse, é exceção. Ele sempre é livre para os jogadores colocarem os seus peões lá. Mas especificamente em 2 jogadores, na madeira, no tijolo, na pedra e no ouro, só vai poder ter um jogador. Então, por exemplo, o amarelo colocou aqui, isso se fosse uma partida de 2 jogadores, né? O amarelo colocou aqui na floresta para coletar madeira. Ainda que sobrem espaços disponíveis aqui, vagas disponíveis, um outro jogador não poderia colocar ali. Isso é para deixar o jogo um pouquinho mais apertado, né? Porque faz parte do ponto central da estratégia do jogo, é isso. O outro, você quer obter um recurso em um determinado lugar, mas um outro jogador já chegou lá antes de você e já preencheu todos os espaços, e aí aquele recurso não sobra para você, o famoso cobertor curto, né, que cobre os pés e descobre a cabeça. Então isso é uma parte importante da estratégia do jogo. Então em apenas 2 jogadores, esse cobertor não ficaria tão curto assim, digamos, ficaria um pouco mais folgado. Então, para compensar isso, eles impõem essa limitação extra, de que cada um desses espaços que lhe dão recurso, ouro, pedra, tijolo e madeira, vai poder ser ocupado por apenas um jogador, ainda que sobrem círculozinhos disponíveis lá em aberto. Isso para 2 jogadores. Para 3, você tem essa limitação, e também para 2, né? Também para 2 e para 3 você tem essa limitação desses 3 espaços aqui, dos 3 apenas 2 no máximo vão poder ser ocupados. Para 4 não, para 4 aí a ocupação é livre, conforme aquelas regras que eu já expliquei ainda há pouco. Então, fechando parênteses, vamos passar para a fase 2, que é a fase de realização das ações. Na fase 1 você seleciona as ações que você pretende fazer, na fase 2 você as realiza. Na fase 1 ela é jogada assim de maneira salteada, né? O primeiro jogador faz, o segundo faz, dá a volta completa, chega no primeiro de novo, dá a volta completa, chega no primeiro de novo. Na fase 2 não, na fase 2 cada jogador vai realizar todas as ações que lhe competem antes de passar a vez para o seu vizinho da esquerda. O gesto pelo qual o jogador marca que está realizando essas ações é remover os bonequinhos, pegar os bonequinhos de volta para o seu tabuleiro individual. Ao fazer isso, ele está ali registrando que efetuou aquela ação. E ele efetua, se você tiver... Desculpem a moto passando no meio da rua, certo? O pessoal fura o cano da moto e acha que isso é muito bacana. Desculpem a moto passando. Mas, voltando ao raciocínio, o jogador realiza essas ações na ordem que ele quiser, certo? Então ele pode, por exemplo, algumas ações vocês verão que gastam recurso. Então ele pode fazer primeiro uma ação que obtém recurso, para em seguida, na mesma rodada, fazer uma ação que gasta recurso.
certo? A ordem que o jogador realiza cada uma dessas ações que ele selecionou é de livre escolha dele, e ele realiza todas as ações antes de passar a vez para o vizinho da esquerda, com o jogo seguindo em sentido horário. Então vamos explicar aqui quais são as ações, né? Uma por uma. A começar pelas ações que dão recursos lá em cima. O campo de caça, que lhe dá ponto de comida, a floresta que dá madeira, o poço de argila que dá tijolos, a pedreira que dá pedra e o rio que dá ouro. O jogador, ao realizar a ação, vai, como eu já disse, pegar os bonequinhos de volta para o seu tabuleiro individual e vai jogar uma quantidade de dados igual à quantidade de bonequinhos. Então, se lá, por exemplo, tinha 2 bonequinhos amarelos, o jogador amarelo vai jogar 2 dados, certo? Usando aqui o nosso copo da discórdia, ele joga, ele vai somar o resultado dos dados e vai dividir por um determinado fator. Aliás, fator é multiplicação, né? Ele vai dividir por um determinado divisor, que é esse aqui. No tabuleiro individual nós temos aqui para os jogadores não esquecerem. Em se tratando de comida, você soma o resultado dos dados e divide por 2. No caso da madeira, você soma o resultado e divide por 3. No caso dos tijolos, você soma o resultado e divide por 4. No caso da pedra, 5. E no caso do ouro, 6. Soma o resultado. A quantidade de dados é igual à quantidade de bonequinhos que você alocou lá naquela ação. Você joga os dados, soma o resultado, acrescenta a esse resultado, eventualmente, o valor das ferramentas, que vocês já vão entender de que eu estou falando. Guardem essa informação. E divide por 2, 3, 4, 5 ou 6, conforme o caso, né? Conforme o recurso que você está obtendo. E o resultado dessa divisão indica a quantidade de recursos que você vai obter. No nosso exemplo aqui, eu tinha tirado 4, né? Nos dados, 3 e 1. Dividido por 2, já que se trata de comida, 4 dividido por 2, 2. Então, eu obteria 2 pontos de comida. No caso ali da madeira, eu tenho 3 peões, né? 3 bonequinhos aqui, homenzinhos das cavernas. Então, eu jogaria 3 dados. Na soma deu 11 mais 3, 14. E aí eu dividiria por 3, porque se trata aqui de madeira. Todos os arredondamentos sempre são feitos para baixo. Então, 14 dividido por 3 arredondado para baixo vai dar 4, não é isso? Então, eu obteria, então, 4 madeiras. Então, é assim que você faz, nessas ações que coletam recursos. Joga-se uma quantidade de dados igual à quantidade de peões, soma o resultado, divide aqui pelo divisor correspondente, conforme o recurso que seja, e o resultado dessa divisão vai dar a quantidade de recursos que você adquire, certo? Isso indica o quanto é mais ou menos difícil a obtenção de cada recurso desse, certo? Vamos agora falar das outras ações possíveis. Nós temos aqui na aldeia 3 ações. A plantação, o jogador pega o bonequinho de volta dele e avança um ponto aqui na trilha de agricultura, certo? Vocês já vão entender para que ela serve também. Cada vez que o jogador realiza a ação lá da plantação, ele avança um ponto aqui na trilha de agricultura. O fabricante de ferramentas, o jogador pega o bonequinho dele de volta para o seu tabuleiro individual e adquire, então, uma ferramenta. Ele vai pegar aqui a fichinha de ferramenta e vai... Deixa eu encontrar uma posição que se enquadre aqui. Ele vai pegar aqui a fichinha de ferramenta e vai colocar nesses espacinhos do tabuleiro individual dele. A primeira ficha de ferramenta que ele adquirir, ele coloca aqui. A segunda, que ele adquirir ao longo do jogo, né? Ao longo da partida, ele coloca aqui. A terceira aqui. São apenas 3 ferramentas no máximo que o jogador tem. Só que o poder dessas ferramentas, digamos assim, vai aumentando. Então, se ele já tiver 3 ferramentas de nível 1 e efetuar uma nova ação dessa de adquirir uma ferramenta, ele vira, ele passa a ter uma de nível 2 e 2 de nível 1. E assim por diante. Até que ele tenha 3 de nível 2. E aí, se ele mais uma vez adquirir uma ferramenta, aí ele devolve para a reserva uma dessas e adquire uma dessas de nível 3. E assim por diante. E para que servem essas ferramentas? As ferramentas servem para acrescentar valores aos dados, certo? Porque o grande problema da coisa é que quando você faz essa divisão, né? Essa divisão às vezes é muito cruel, porque ela arredonda para baixo. Então às vezes ficou faltando uma unidade, um númerozinho, um dado que em vez de sair 3, saiu 2, em vez de sair 5, saiu 4, para que você consiga uma unidade a mais do recurso em questão, graças a esse arredondamento para baixo. Então essas ferramentas servem para isso. Você, quando utiliza elas, né, desde que você as tenha disponível, evidentemente, você soma ao resultado dos dados. Então, se você utiliza, por exemplo, uma ferramenta de valor 1, é como se você estivesse somando mais 1 ao resultado dos dados. Quando você utiliza a ficha, você gira ela assim 90 graus para indicar que ela já foi utilizada, porque cada ferramenta só pode ser utilizada uma vez por rodada. No fim da rodada, você desvira
todas elas para a sua posição original, certo? Então é para isso que servem as ferramentas. Você acrescenta uma pontuação de 1, ou 2, ou 3, ou 4, conforme o caso, ao resultado de um lance de dados, para assim, né, remediar aquele problema do arredondamento para baixo e eventualmente conseguir mais recursos. É importante que a ferramenta só pode ser usada, cada ferramenta, por rodada, só pode ser usada uma vez e só pode ser usada para um lance de dados. Então, se eu tiver, por exemplo, uma ferramenta de valor 4, eu não posso usar, digamos assim, 2 pontos dela em um lance de dados e mais tarde usar outros 2 pontos para um segundo lance de dados. Não, isso não é permitido. O valor da pontuação integral de cada ferramenta é utilizado sempre em uma única jogada de dados nas ações ali de obter recursos. Então é para isso que servem as ferramentas, é assim que elas funcionam, e você as adquire nessa ação aqui, que é a ação do fabricante de ferramentas. Vamos falar ainda agora dessa ação aqui, que é a ação da cabana. A cabana, você vê que ela tem 2 espaços aqui, só que esses 2 espaços precisam necessariamente ser ocupados pelo mesmo jogador. Se o jogador opta por usar a ação da cabana, ou ele coloca 2 bonequinhos, ou ele não coloca nenhum. E para que serve a cabana? Bem, a imagem aqui com o homenzinho da caverna jogando lero aqui na mulherzinha da caverna, já nos indica de para que ela serve. Porque lá na cabana entram 2 peões e saem 3. Certo? É a cabana da reprodução. É lá onde vai acontecer o aumento da população da sua caverna, da sua tribo, digamos assim. Então, são apenas 2 espaços, o jogador tem que colocar 2, né? Ou coloca 2 ou não coloca nenhum, e quando ele efetua a ação, ele recupera os 2 que ele colocou lá, e ele pega mais um da reserva. Vocês lembram que no começo da partida o jogador começa com 5 peões disponíveis para serem utilizados, e outros 5 de fora a parte, que estão indisponíveis. Então é justamente por meio dessa ação que aqueles peões inicialmente indisponíveis passam a estar disponíveis, certo? A ação aqui da cabana, onde entram 2 e saem 3. Fruto, falta só falar aqui das ações das fichas e das cartas, que são as ações que dão pontos, certo? Basicamente, para você ganhar o jogo, você precisa de pontos de vitória. Os pontos de vitória vêm dessas fichas e dessas cartas. Todas as outras ações, basicamente, são para lhe dar recursos. Recursos esses que vão ser investidos, vão ser gastos na aquisição dessas fichas e cartas. Como é que funciona? Bem, vamos começar aqui pelas fichas. O jogador que quiser adquirir uma ficha precisa colocar o bonequinho lá para indicar que ele reservou aquela ficha para ele, né? Coloca lá na fase 1. Na fase 2 ele pega o bonequinho de volta e pega a ficha para ele. Cada ficha, veja que tem aqui embaixo a indicação de quais recursos você precisa pagar, quais recursos você precisa gastar para adquirir aquela ficha. No nosso exemplo aqui, tijolo, pedra e ouro. O jogador devolve os recursos correspondentes para a reserva e ganha a ficha, coloca no seu tabuleiro individual. O tabuleiro individual tem 5 espaços aqui para posicionar essas fichas, mas esses espaços não são limitantes, certo? Se você ao longo da partida adquirir mais do que 5 fichas, pode colocar elas uma por cima da outra sem problema nenhum. Então você adquire a ficha, esse número aqui em cima indica os pontos de vitória. Adquire e imediatamente avança a quantidade de pontos de vitória indicada no marcador de pontos de vitória lá em cima. E fica com ficha para você, e basicamente é isso. Elas servem para dar pontos de vitória. Você paga os recursos que estão aqui embaixo e ganha os pontos. E se eu não tiver os recursos? Aí você pega o bonequinho de volta e não pega a ficha. Você só pegou o bonequinho e a ficha continua lá. Inclusive isso é importante, porque vocês verão daqui a pouco que essas fichinhas aqui é uma das formas de determinar o final da partida. Então você pode colocar o bonequinho ali apenas para travar a ficha, para garantir que ninguém vai pegar. E quando chegar na sua vez, você só pega ele de volta sem realmente pegar a ficha para você, de maneira a evitar que as fichas sejam pegas ali para retardar o final da partida, como vocês verão com detalhes mais tarde, certo? Você pode perfeitamente selecionar a ficha para pegar e, se não puder ou não quiser, pegar o bonequinho de volta e não gastar os recursos, certo? Mas se você gastar, você devolve os recursos para a reserva e adquire os pontos de vitória. Tem algumas fichas que no ponto de vitória dela é um pouco mais complicado de explicar. Que ao invés de ter um número, ele vai ter um ponto de interrogação. E aqui embaixo, na hora de dizer quais recursos são necessários, ele vai ter coisas como isso. 1 a 7, esse símbolozinho. Ou aqui, por exemplo, 5 e esse símbolozinho. O que isso quer dizer? Outro exemplo aqui. 5
e esse símbolozinho aqui, 2 entre parênteses, o que isso quer dizer? Bem, essas fichas aqui, que tem esse símbolo aqui esquisito, esse símbolo quer dizer um recurso qualquer. Então, por exemplo, para você adquirir essa ficha, custaria 5 recursos quaisquer. Isso aqui que está entre parênteses indica a quantidade de tipos diferentes de recurso necessário. Então, para você adquirir essa ficha, por exemplo, você precisa gastar 5 recursos quaisquer de, no mínimo, 2 tipos diferentes. Para você adquirir essa aqui, 5 recursos quaisquer de, no mínimo, um tipo diferente. No mínimo, seria mais simples ele simplesmente dizer 5 recursos quaisquer, ponto, né? Nesse outro exemplo aqui, 1 a 7 recursos quaisquer. E qual é a quantidade de pontos que essas fichas dão? Por isso que vem aqui com ponto de interrogação. Porque a quantidade de pontos que essas fichas dão vai depender de quantos e quais recursos você usou conforme essa tabelinha aqui. Então, vamos dar um exemplo. Essa ficha aqui exige 5 recursos quaisquer de, no mínimo, 2 tipos. Digamos que eu gastei aqui 4 unidades aqui de madeira e 1 unidade de tijolo. Esse recurso aqui, comida não conta, certo? A comida serve para a fase 3, que é a fase de alimentar a tribo, que a gente chega nela já já. Nesse momento aqui, só considera recurso esses 4. Então, digamos que nesse nosso exemplo, 5 recursos quaisquer de 2 tipos diferentes. Supondo que o jogador tenha usado aqui 3 madeiras e 2 tijolos. Cada madeira vai ter um valor de 3 e cada tijolo vai ter um valor de 4. Ou seja, esse número aqui, que é o divisor que você utiliza na hora de adquirir o recurso, ele também serve para isso. Então, cada madeira vai valer 3, 9. Cada tijolo vai valer 4, 8. 9 mais 8, 17. Então, essa cabana aqui valeria 17 pontos, certo? É a pontuação variável conforme o tipo e a quantidade de recursos que você utilizou. Cada madeira vai valer 3, cada tijolo 4, cada pedra 5 e cada ouro 6. É assim que você lê, né, a legenda dessas fichinhas de cabana, que no espaço de pontuação tem um ponto de interrogação. Esse símbolo significa recursos quaisquer, esse mesmo símbolo entre parênteses significa de quantos tipos diferentes esse recurso precisam ser, e o ponto de interrogação indica que você, para saber quantos pontos vale a ficha, efetua essa multiplicação aqui, né, considerando esses valores trazidos no tabuleiro individual. Falta ainda falar das cartas. As cartas, assim como as fichas, o jogador pode adquiri-las colocando o bonequinho aqui no espaçozinho do círculo. Na hora de adquirir, você pega o bonequinho de volta e paga o custo necessário. Que custo é esse? Para pegar essa carta mais da direita, 1 recurso qualquer, 2 recursos quaisquer, 3 recursos quaisquer e 4. Certo? O custo das cartas é sempre em recursos quaisquer, conforme o que está escrito aqui. O jogador pega aquela carta para ele e a carta tem basicamente 2 informações importantes. Aqui na parte de cima vai ter um benefício imediato, que o jogador, assim que comprar a carta, adquire. Não vou ter como explicar todos aqui, evidentemente, mas é bem autoexplicativo e no manual tem um anexo só com isso. Mas nesse nosso exemplo aqui, ó, essa carta daria 3 pontos de vitória automático. Esse símbolozinho aqui da roda significa pontos de vitória. Essa carta aqui, ela funciona como uma ficha de ferramenta de valor 3, uma ficha extra de ferramenta. Então, você fica com essa carta virada para cima, em determinado momento do jogo você pode decidir usá-la e você usa como se fosse uma ficha de ferramenta de valor 3. Quando utilizar, você vira para baixo, certo? É uma única utilização. Essa outra aqui vai dar 3 pontos de comida. Essa outra aqui, essa é a mais complicadinha de explicar, funciona da seguinte forma. O jogador que pegar uma carta que tem esse símbolo, ele vai jogar uma quantidade de dados igual à quantidade de jogadores. Então, no nosso exemplo aqui, uma partida com 3, ele jogaria 3 dados. E aí, cada jogador vai receber um benefício associado a um dado. Nesse nosso exemplo aqui, ó, tirou 1, 2, 3. Então, quer dizer que um dos jogadores receberia o benefício do dado 1, que é a madeira, outro o do dado 2, que é o tijolo, e outro do dado 3, que é a pedra. Cada número de dados está associado a um benefício. Então, começando pelo jogador da vez, né, o jogador que comprou a carta, ele escolhe qual benefício ele quer adquirir, conforme o que os dados tenham dado. E aí vai seguindo esse sentido horário. Seu vizinho da esquerda vai ficar com outro benefício, até que vai chegar no último, que não vai ter direito de escolha, vai ficar com o que sobrar. Enfim, esses são só alguns exemplos, existem vários outros. O jogador adquire essa carta e imediatamente recebe o benefício na parte de cima. Na parte de baixo, nós temos algumas funções das cartas que dão pontos de vitória no final do jogo, só no final do jogo, que eu explico já já, quando eu estiver explicando a pontuação do final da partida. Então o jogador compra a carta, ela fica aqui
o espaço onde estava a carta que o jogador comprou fica vazio. Digamos que ele tenha comprado essa, só para o exemplo ficar melhor. No final da rodada, quando acabar a rodada, as cartas deslizam para a direita, de maneira que as cartas que não foram compradas numa rodada anterior vão se tornando cada vez mais baratas nas rodadas posteriores. No final da rodada, no final da fase 3, que eu ainda vou explicar, antes de começar uma rodada nova, você desliza para a direita, assim, desliza tanto quanto possível, né, para a direita as cartas, até que ela chega aqui no máximo do deslocamento, né, e depois preenche os espaços vazios. De maneira que as cartas que não foram compradas em rodadas anteriores vão ficando mais baratas em rodadas posteriores. Agora vamos falar da fase 3. Sim, a carta que o jogador compra, ele deixa junto com ele, virada para baixo, com exceção dessas aqui, que servem como se fosse uma ficha extra de ferramenta, que ele deixa virada para cima e vira para baixo quando finalmente utiliza. Agora vamos falar da fase 3, que é a fase de alimentar a sua tribo. Cada habitante da sua tribo é uma boca que você precisa alimentar. É para isso que servem aqueles pontos de alimento. Você vai descartar, devolver para a reserva central uma quantidade de pontos de alimento igual ao número de habitantes da tribo. Simples assim. Para cada habitante da tribo, um ponto de alimento. E você é obrigado a fazer isso. Você não pode passar fome, digamos assim, de propósito. Você é obrigado a devolver lá para a reserva central pontos de alimento igual ao número de habitantes da tribo. Se você não tiver pontos de alimento suficiente para alimentar toda a sua tribo, aí você pode, aí sim, nesse caso, sim, passa a ser opcional, trocar recursos por alimento. Ou seja, você vai devolver recursos, madeira, ouro, tijolo e pedra, na proporção de um recurso para cada ponto de alimento. Né? Dentro do tema do jogo, isso é como se fosse um escambo. A tribo está trocando madeira, tijolos, pedra ou ouro por comida. Então, esse escambo você só pode fazer se você realmente não tiver ponto de alimento suficiente para alimentar toda a tribo, e cada recurso que você descarta equivale a um ponto de alimento, e ele é opcional, certo? Você faz se quiser. No caso específico do escambo, se você realmente preferir não gastar os seus recursos como se fossem alimento, você tem, nesse caso específico do escambo, como eu habilitei, você tem a opção de não fazer, e aí você vai passar fome. E é o que vai acontecer justamente. Se você não tiver pontos de alimento suficiente para alimentar a sua aldeia, e ou não tiver recursos suficientes para alimentar na forma de escambo, como eu apelidei, ou tiver os recursos, mas preferir não gastar, você vai sofrer a consequência da fome, que nada mais é do que você perder 10 pontos de vitória. Você perde 10 pontos de vitória a cada vez que você não tenha alimento suficiente para alimentar a sua tribo, com a observação de que, caso você não tenha, você tem aí a opção de trocar recursos por alimento. Mas se mesmo considerando essa opção, você não tiver, ou não quiser, né, ter alimento suficiente para alimentar toda a sua tribo, você perde 10 pontos de vitória em cada rodada. Né? A cada rodada, que se você não tiver essa alimentação da tribo suficiente para todo mundo, você perde 10 pontos de vitória. E aí encerra-se a fase 3, o marcador do jogador inicial passa do seu atual detentor para o vizinho da esquerda e você começa tudo de novo. E isso vai até quando? Isso vai até que aconteça uma de duas coisas. Ou uma dessas pilhas, basta uma, certo? Não são as três. Uma dessas pilhas de cabana se esvaziar. No momento que a pilha de cabana se esvaziar, acaba a rodada, né? Na verdade, você continua jogando a rodada que já está em andamento, continua até o fim, inclusive a fase 3 de alimentar o pessoal. E aí, ao fim da rodada que já está em andamento, você encerra a partida, quando acabar uma dessas pilhazinhas de cabanas, né, de fichinhas de cabana. Ou a segunda opção, para que o jogo acabe, é quando você não tiver mais aqui no baralho cartas suficientes para repor esses 4 espaços. Certo? O importante é que não vai acabar o jogo quando acabarem as cartas do baralho, mas apenas quando você precisar repor e não tiver. Certo? Então pode ser, por exemplo, que acabem as cartas do baralho, mas ainda tem as quatro espaços aqui preenchidos, o baralho já se esvaziou, não tem mais, mas você continua jogando. Em uma rodada posterior, alguém comprou uma carta dessa, você continua jogando. Quando chegar no final da rodada, depois da fase 3, onde você faria a reposição dessa carta, e aí não tem mais como repor porque o baralho acabou, aí sim o jogo acaba, certo? Quando você não precisar fazer uma reposição dessa de cartas ao final de uma rodada e não tiver carta no baralho para fazê-lo, aí também o jogo acaba imediatamente. Não precisa esperar o final da rodada, porque na verdade isso aqui já acontece no final da rodada, não é mesmo? Aí o jogo acaba e a gente vai contar pontos.
basicamente tem duas formas de obter pontos. A primeira, que é adquirindo as cabanas, que você vai somando os pontos ao longo do jogo. E a segunda é mediante as cartas, que vão lhe dar pontos no final do jogo. Tem dois tipos de cartas, basicamente, no que diz respeito a essa aquisição de pontos no final do jogo. Essas cartas com... E aí, nesse momento, você vai prestar atenção só na metade de baixo da carta. Essas cartas que têm fundo cor de areia vão lhe dar uma determinada quantidade de pontos conforme alguma coisa que você tiver. Então, a quantidade de pontos vai ser sempre o número de personagenzinhos que tem aqui, o número de bonequinhos. Veja que alguns têm 2, outros têm aqui. Esse tem 2 também, outros têm apenas 1. Vai ser aquela quantidade de bonequinhos que está mostrado na carta, vezes alguma coisa. Então, por exemplo, esse aqui vai ser 2, né, porque tem 2 bonequinhos, vezes o número de habitantes da sua tribo. Essa aqui vai lhe dar 2 vezes o número de cabanas que você adquiriu ao longo da partida. Essa aqui vai ser 2 vezes o número de ferramentas, o número de pontos de ferramenta, na verdade, que você adquiriu ao longo da partida. Essa aqui vai ser 2 vezes o número de pontos de agricultura que você obteve ao longo da partida. E aí, deixa eu só abrir um parênteses aqui para corrigir o erro, que eu esqueci, como uma falha grave. Eu esqueci de mencionar que na fase 3, que é a fase de alimentação, você tem aqui os pontos de agricultura. Para cada ponto que você tiver aqui na trilha de agricultura, significa um ponto de comida a menos que você precisa gastar. Então, digamos que você tenha, sei lá, 7 habitantes na sua tribo. Você precisaria gastar 7 pontos de comida. Mas a sua trilha de agricultura já está aqui, sei lá, no 4. Então, você não vai precisar mais gastar 7 pontos de comida. Vai precisar gastar apenas 3, certo? É para isso que serve aqui a trilha da agricultura. Perdoem o meu lapso, certo? Perdoem o meu lapso. Lá na fase 3, na fase de alimentar a população da tribo. Cada ponto de agricultura que você tiver nessa trilha é um ponto a menos de comida que você precisa gastar. É como se fosse ali um ponto de comida permanente, perene, certo? Mas então, voltando aqui à pontuação final das cartas. Essas cartas de fundo cor de areia são assim, elas vão lhe dar uma determinada quantidade de pontos de acordo com alguma coisa que você fez ou obteve ao longo da partida. Ferramentas, população, pontos de agricultura, cabanas construídas, etc e tal. Já essas cartas de fundo cor verde, né, com a graminha, são as cartas de desenvolvimento da civilização. Elas mostram assim, avanços civilizacionais. Por exemplo, aqui, ó, o conhecimento de ervas, relógio de sol, música, a carroça, a escrita cuneiforme. Então, como é que funciona essas cartas de fundo verde? Você vai fazer, na verdade, uma coleçãozinha delas. Você vai montar uma coleção dessas cartas de fundo verde. E qual é a regra para a montagem? É que numa coleção não pode haver duas do mesmo tipo. Não pode ter repetida, certo? Na sua coleçãozinha de fichas, de cartas de fundo verde, não pode ter nenhuma figura repetida. Você pode ter alguma figura repetida? Pode, mas aí você está iniciando uma nova coleção, certo? Cada figura que você tem repetida considera-se que não faz parte da mesma coleção e sim está iniciando uma segunda ou até mesmo uma terceira coleção. Então, para cada coleção dessa, no final do jogo, você vai virar, né, revelar para todo mundo e fazer esse inventário dessas coleçõezinhas que você tem. Para cada coleção que você tiver, lembrando que numa mesma coleção nunca pode haver figuras repetidas, você pode até ter carta repetida, mas caso tenha, considera-se que essa carta repetida está dando início a uma segunda coleção, ou uma terceira, enfim. Você vai verificar o total de figuras diferentes que você tem, que não se repetem, e vai elevar ao quadrado. Basicamente é isso que vem descrito aqui, ó, nessa tabelinha. Então, uma coleção composta por apenas uma carta vai lhe dar 1 ponto. 2, 4, 3, 9, 4, 16, 5, 25 e assim por diante. Essa coleçãozinha de cartas de fundo verde vai lhe dar esses pontos. E, por fim, nós temos ainda os recursos. Cada recurso que sobrou com você no final da partida, cada recurso, seja tijolo, seja pedra, seja... menos comida, comida não. Tijolo, pedra, madeira e ouro, cada recurso vai valer 1 ponto de vitória. Inclusive é uma coisa bem diferente, né? Vários desses jogos de administração de recursos têm essa regra de que os recursos que sobram com você no final valem pontos. Mas geralmente são 1 ponto para cada 3 recursos, 1 ponto para cada 5 recursos, ou coisa do gênero. No caso do Stone Age, não. É 1 ponto por recurso. Cada pontinho que sobrou, cada recursinho que sobrou na sua mão no final do jogo, vai valer 1 ponto. Somado com os pontos que você obteve nas cartas, seja as de fundo bege, seja as de fundo verde, somado com os pontos que você já acumulou ao longo do jogo na construção das cabanas, você faz esse somatório final, e quem tiver mais pontos é o grande vencedor. Então é isso. Esse foi o nosso jogo da semana. Joguem Stone Age,
Se gostou do vídeo, deixe seu curtir e seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo jogo.